Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Faz um bom tempo que eu não faço nada para esse canal, amaldiçoado por Deus. Estamos aqui agora, estúdio novo, cenário novo, tudo bem diferente. Hoje eu não vou falar de mim, eu não vou falar do cenário novo, eu não vou falar de nada daqui do canal. Hoje eu vou falar de um tema que vem me irritando há algum tempo. E nesse último vídeo que eu fiz roteiro, para quem não sabe, eu me chamo Ivan, eu sou um dos roteiristas da Carro de Review e eu fiz esse último roteiro do Fiat Bravo. E esse roteiro me deixou muito puto com o resultado e a gente vai falar bastante do porquê me deixou puto, o que eu acho que deveria ter sido colocado de forma diferente, que eu não fiz, e algumas visões do porquê o brasileiro não sabe aceitar crítica alguma ao próprio carro. Depois da vinheta. É isso aí. O brasileiro não sabe aceitar crítica alguma sobre o carro que ele tem. E isso não é só sobre o Fiat Bravo. A gente já fez aí um ano de materiais na Carro de Review e nesse um ano a gente testou muita coisa. Uma coisa que eu percebi, tá? Se a gente analisar como, de uma forma geral, os canais de review de carro no Brasil, eles têm uma coisa muito engraçada. Parece que eles têm um acordo entre cavalheiros em que eles jamais esculacham um carro, né? E o que eu quero dizer com jamais esculacham um carro? Você não vai ver um canal brasileiro que esculache um carro que não seja um carro pré-determinado a sofrer bullying. Vou te dar um exemplo bem claro. Jeep Renegade 1.8. Você vai ver diversos canais do YouTube esculachando esse carro. Fiat Bravo 1.8 e-Torque. Mesmo peso, mesma mecânica, mesmo câmbio. Você não vai ver lugar algum falando mal do carro. Renault Kwid. Você vai ver diversos canais falando atrocidades do Renault Kwid. Sandero 3 cilindros 1.0. Você vai ver algum canal falando mal? Não. O que eu estou querendo dizer é, os canais de review entenderam alguma coisa. A gente tem muitos canais de review grandes no Brasil. A gente tem Alma Automotiva, Janacletos, que é a roda. A gente tem o Quatro Rodas. A gente tem o professor Lucas, né? Que é o... Como chama? Fala da fronteira e da traseira. É... Caramba, preciso lembrar o nome dele. Ah, enfim, vocês sabem de que eu tô falando. É... Inclusive acompanha a gente gosta demais dele também. Cara, os canais de review, eles entenderam que você não pode escorraçar um carro. Você não pode arrebentar o carro, mesmo que o carro seja definitivamente ruim. E se a gente colocar numa parte técnica, nenhum carro é 100% ruim e nenhum carro é 100% bom. Todos os carros têm um pró e um contra, mesmo que alguns mais do que outros. A grande questão é, existem carros que têm determinadas, como eu posso dizer, determinadas expectativas, existem determinadas construções que não atendem às expectativas, vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, Fiat Idea, né, Adventure, com o sistema Locker. Ele não era eficiente para off-road. Mesmo que ele trouxesse o sistema Locker,
ele deixava a desejar. E tudo bem, porque ele não era feito para ser uma L200 chaleirinha, entendeu? Ele era só um Fiat com um controle de tração ali, um LSD. E eu acho que nem isso era, na verdade, mas tudo bem. A grande questão é, existem diversos carros que são escolhidos no meio automotivo como bomba artificialmente. Mesmo que alguns tenham mesmo bastante motivo de serem uma bomba, eles são escolhidos como bomba e usados como exemplo para bullying, para zoeira, para brincadeira. E muitas vezes isso não corresponde ao que é de fato. Por exemplo, falavam que Gol 1016 era uma bomba lá nas antigas. Você já ouviu alguém falar que Fiat Ibiza 1016 era uma bomba? É a mesma mecânica. Então, muitas vezes a gente vê esse tipo de acontecimento e a gente fica se indagando, caramba, por que enquanto você ama um, você come o outro, né? Cara, basicamente, a gente percebeu pelo menos eu percebi nesse um ano de review, que o cenário brasileiro ele é muito difícil para uma review. E especialmente dos modelos de mercado de usados. Então, quanto mais antigo o carro, mais complexa é uma review. Vou te dar um exemplo. E, aliás, até certo ponto de antigo, né? Depois de certo ponto de antigo, você tem uma carta verde para falar o que você quiser. Vou dar um exemplo para você. Golf MK 4,5. A gente esculachou aquele carro. Esculachamos aquele carro. A gente tomou um hate de proporções assim abismais, assim, abissais, quer dizer, abissais, abismais, tudo. Tomou uma puta de um hate. Enquanto isso, a gente fez a mesma coisa, a mesma zoeira, no vídeo do Voyage 1.6 MSI. Motor transversal, sistema parecido com o do Golf, mesmo não sendo a mesma plataforma. A questão que eu aponto é, o brasileiro, pela dificuldade e escassez do mercado de adquirir os veículos, ele não entende uma review como uma crítica ao produto, mas sim uma crítica ao indivíduo. E a partir do momento que ele não se difere do produto, do objeto, ele se entende como objeto, ele passa a proteger os interesses da montadora. Então, muitas vezes a gente brinca, né, que, puta, é um absurdo ter um Kwid aqui no Brasil, é um absurdo ter esses carros na faixa que eles custam e tudo mais. Mas a gente não se pergunta se os proprietários desses carros, se quem vai comprar ou quem comprou, está adepto a ouvir uma crítica. Se as pessoas realmente se importam se aquilo que elas vão comprar faz sentido ou não. Então, o caso do Bravo, por exemplo, ele foi um vídeo que me deu muito problema para pesquisa, porque esse carro, vídeo review dessa versão facelift que a gente fez o roteiro, não existe review. E as reviews que existem são sobre a versão pré-facelift. Até existe sobre a facelift, mas dual logic, não manual. E o que a gente percebeu é que em todas as reviews, o carro era lambido de cima a baixo. E aquilo não tinha sentido de ser. Foi muito parecido ao caso do Golf 4,5. Porque pode ser um carro sólido, mas não é um carro bom. Existem carros que são carros bons
e existem carros que são carros sólidos. Então, um carro bom, ele vai te entregar a proposta dele com êxito. Enquanto o carro que é sólido, ele vai entregar a proposta. E é isso, ele não vai entregar da melhor forma possível. Então, sei lá, se a gente fosse para os anos 90, por exemplo, você tinha um Honda LX 96 e um Corolla DX. O Corolla DX fazia a média dele, que não era boa, não andava bem, era muito baixo, muito baixo, muito baixo, totalmente assim, para quem roda em centro urbano, São Paulo capital, era uma merda. Enquanto isso, o Civic, e isso até hoje, se você comparar com o Corolla Brad Pitt, até um Corolla moderno, um Civic LX 96, 97, ele é confortável, ele não raspa. Até na coilover, ele não raspa. Lógico, tem tipos e tipos, né? Mas assim, via de regra, ele não raspa. Ele vai ter seus problemas de bucha, óbvio, igual todo Civic, vai dar um monte de problema. Mas enquanto ele está inteiro, íntegro, ele faz o que ele propõe com êxito. É diferente do Corolla antigo, que fazia o que ele tinha como proposta, mas não fazia tão bem. Então esse é o ponto que eu coloco, entendeu? Por exemplo, o Santana na mesma época podia fazer bem, mas não tão bem quanto um Accord. Então, essa questão, existem carros que fazem o papel deles, mas não significa que eles fazem o papel deles da forma ideal, da forma correta. E quando você tem um carro como o Bravo Sporting, que tem como ideia ser um esportivo da classe dos hatches médios para competir com o Focus, ele era uma porcaria. Ele não tinha condições de competir com o Focus em nada, em nada. Então, essa foi a crítica, porque a Fiat sempre optou por ir pelo caminho dos esportivos e conseguia com êxito. Só que no Bravo a chave virou. E isso foi um preâmbulo para uma coisa que vocês vão ver ainda em outro carro da Carro de Review, que é um Fiat, que mostra essa virada de chave. Então, eu percebo que o brasileiro tem muita dificuldade de aceitar que o carro dele é imperfeito, de aceitar que o carro dele tem muito a melhorar. E eu entendo de outra forma, né, dizendo que o porquê os canais de review acabam fazendo essa lambeção de tudo tá sempre ótimo, né? Eu acho que se a Carro de Review fosse um canal que optasse pela lambeção, talvez a gente tivesse carro de montadora, talvez a Stellantis não tivesse com raiva da gente, e talvez a vida fosse um pouco mais fácil, não sei. Mas sei lá, foi uma escolha. É uma escolha que a gente não se arrepende, sinceramente. Eu não me arrependo de participar dessa escolha. Então, meus amigos, esse é um papo aí do De Rua. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de acessar nossas outras redes aí, e se inscrever também. Ajuda a gente pra caramba pra continuar fazendo nosso conteúdo. E se tiver algum tema que vocês acharem legal, eu aceito. A gente está de home office, então fica mais fácil. Grande abraço para vocês e uma excelente noite, dia ou tarde. Tamo aí.